Alô, boa noite, bem-vindos à Maratona Profissão Arquitetos. Agora nós estamos aqui para falar de tudo que é feito para você ter uma carreira dentro da arquitetura, uma carreira de sucesso. Como viver da sua arquitetura? Muita gente faz a faculdade, não tem oportunidade de abrir seu negócio, e é isso que a gente tá falando aí. Olha a Eveline aí. Valeu, Eveline, nossa aluna. Jerusa, boa noite. Vânia, tudo bem? Vamos falar aqui hoje de um assunto que é muito peculiar a todo o nosso Brasil, que é como entrar no mercado de arquitetura numa cidade pequena. O Brasil tem 5.000 cidades, pessoal, e boa parte dessas cidades são cidades pequenas. E nós estamos tendo um retorno das pessoas que foram morar em cidades grandes, e esse retorno das pessoas para cidades menores, morando em cidades menores, e isso tem possibilitado ter uma qualidade de vida melhor. E aí a dúvida é como entrar nesse mercado. Essa é a pergunta do Henrique, um dos nossos alunos, que me perguntou exatamente isso. Sempre morei em São Paulo e agora estou indo morar no Mato Grosso, no interior. Como é que eu faço para começar um trabalho numa cidade pequena? Então é exatamente isso que a gente vai falar. Meu nome é Guilherme Taqueda, sou arquiteto paisagista e urbanista, trabalho há 38 anos no nosso mercado e a gente tem muita experiência para passar para vocês. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa maratona de lives, né? Amanhã é o último dia para inscrição na nossa mentoria de artes, construindo o sucesso da arquitetura. Ao final dessa live aqui eu vou repassar tudo que a mentoria pode ajudar você. As nossas maratonas de lives estão tendo duas lives por dia, uma às 11 horas às 19. Nós vamos continuar toda essa semana ainda, Eveline. Vai ter muito assunto bacana aí para você compartilhar aí com as pessoas. Então, se você tem alguma dúvida, você tem alguma sugestão, por favor, coloque aqui no chat, né? E já compartilhe aí com seus amigos, arquitetos, paisagistas, arquitetos de interiores, designers, para que eles possam também usufruir desses conhecimentos que a gente está trazendo aqui para vocês. Então vamos lá para a nossa live de hoje, 5 passos para entrar no mercado de arquitetura numa cidade pequena. Então quais são as maneiras de entrar no mercado de uma cidade pequena? Primeiro, uma cidade pequena é como um bairro, né? Um bairro de uma cidade grande. Então, ela tem certos comportamentos locais. Nós que trabalhamos em vários bairros da cidade de São Paulo, quem é de São Paulo e sabe, São Paulo são verdadeiras cidades dentro das cidades. E cada bairro tem uma peculiaridade. Nós trabalhamos, por exemplo, em alguns bairros que são extremamente, tem uma característica X de comportamento, de consumo e outros totalmente diferentes. Nós fizemos um workshop de ideação para os 30 próximos anos do bairro do Tatuapé, né, que é um bairro na Zona Leste. E esse bairro é totalmente diferente dos bairros da Zona Sul, dos bairros da Zona Oeste, e ele tem essas características muito próprias de local. Lá nesse bairro, incorporadoras grandes, né, da cidade de São Paulo não conseguem entrar porque as pessoas compram mesmo das incorporadoras locais. É o local onde se vende mais Ferrari dentro da cidade, apesar de estar num bairro não tão privilegiado. Eles têm características muito próprias, por exemplo, de consumo. O segundo local das grandes marcas colocarem seus restaurantes, suas lojas, é o Tatuapé. Olha só que interessante. Porque tem um mercado e tem um jeito de viver que trabalha muito nessa questão do aparecer, ou eles gostam de aparecer, eles gostam desse tipo de característica, e é próprio deles. E nós fizemos um plano de 30 anos da cidade lá, e um dos incorporadores locais fez uma maquete da cidade, do bairro, e convidou todas as pessoas locais. Isso deu autoridade a ele para poder, né, dizer que realmente eles entendem do Tatuapé. E lá nós fizemos o maior edifício da cidade de São Paulo, olha só. Então ele tem muitas peculiaridades e está levando muita estrutura diferenciada. Então isso é
fundamental para entender quando se quer atacar e quando se quer conquistar uma cidade interior. Tem que conhecer a cidade. Se não conhecer comportamento local, o que postam no Instagram, quais são os assuntos das cidades, quais são os bares, restaurantes, quais são as músicas, a religião, quais são os clubes que são do local. Se vocês não tiverem essas informações, vocês não têm como entender essa população. Nós, quando fazemos um trabalho de criação de um bairro numa cidade, a primeira coisa que nós fazemos é entrar dentro da cidade e entender profundamente esses comportamentos. Os comportamentos em cada cidade são diferentes e entender deles são muito importantes para que você tenha um sucesso na carreira nessa cidade. Segunda questão, quais as vantagens de trabalhar numa cidade pequena? Primeira vantagem é que vocês conhecem todos os moradores ou quem manda na cidade, quem tem poder para contratar vocês. Então, para entender a dinâmica de uma cidade, a dinâmica dos clientes de uma cidade, é muito mais fácil em cidades pequenas, né? Alô, Letícia, boa noite, o arquiteto João também, Sandra Pereira, bem-vindos à nossa live. Hoje nós estamos falando 5 passos para entrar no mercado de arquitetura numa cidade pequena. Nós estamos falando que é muito importante, as vantagens de entrar nesse mercado é que a gente conheça as pessoas, os atores da cidade, certo? Então, e como expandir a clientela para outras regiões? Bom, primeira coisa é de forma espacial. Então, você quando está num mercado muito restrito, que tem menos oportunidades do que mercados mais amplos, você tem que ser mais generalista, primeira coisa. Então, você vai trabalhar em grandes capítulos, né? Assim como a gente está falando, no mercado normal de cidades maiores, você se especializar em cidades melhores, vocês têm que ser um pouco mais generalista, mas mesmo assim focados. Ou na área residencial, ou na área comercial, ou na área de entidades, mas sempre voltado a um tipo de serviço, ou na área de obras, né? E aí, como expandir? Então, você pode expandir na vertical, ou seja, fazendo mais serviços da sua área. Então, eu sou arquiteto de residências, então eu vou fazer o projeto, eu vou fazer a aprovação, mas também vou fazer orçamento, vou fazer algum tipo de projeto complementar e vou fazer a obra ou vou fazer uma coordenação de obra, né? Então, todo esse tipo de trabalho pode se crescer na vertical, mas também a gente pode crescer na horizontal, ou seja, atacar pequenas cidades da região. Por exemplo, algumas cidades são cidades polos, né? Por exemplo, nós trabalhamos em Rio Preto, São José do Rio Preto e São Paulo. São José do Rio Preto, por si só, é uma cidade não muito grande, mas o conjunto de cidades ao redor de São José cria quase que uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, com um poder aquisitivo muito alto. Então, não desprezem essas outras cidades nas proximidades. Então, a forma de expandir clientela pode ser nas cidades vizinhas e também verticalmente fazendo mais serviços. Boa noite, Marci. Boa noite, Art by William Gaspar. Bem-vindo à nossa live. Hoje estamos falando de como trabalhar em cidades pequenas. E como deve ser a preparação profissional para entrar nessas cidades, né? Tem que fazer alguma preparação. Primeira coisa, vocês vão ser mais generalistas nessa cidade. Então, quer dizer, não dá para ser muito focado, porque aí vocês vão ter muito menos opções, né, de trabalho. Então, essa questão de trabalhar... Deixa eu ligar aqui. De trabalhar numa cidade, vocês vão ter que trabalhar em outras áreas, né? Então, ser generalista é importante. Então, não vão ter um nicho muito específico. Então, na área residencial, vocês podem trabalhar em casas, interiores, casas de fazenda, casas de praia. Muitos clientes que nós trabalhamos, nós fizemos várias casas do mesmo cliente. Então, é bem interessante estar preparado, não para um tipo só de arquitetura, mas arquitetura de lazer, primeira residência, interiores, e dessa forma vocês atenderem uma grande gama de serviços dentro do mesmo cliente, certo? Então, dessa forma, o que acontece? Vocês têm que ter uma visão um pouco mais geral, não ser tão específico, né? Existem pessoas que são especializadas em arquitetura
de lazer, arquitetura de segunda residência ou casas de praia. Isso tá tudo bem no mercado grande, no mercado pequeno não. E quando acontece isso, também vocês vão fazer talvez o escritório de advocacia dele, o consultório, a loja desse proprietário, vão fazer a associação ou clube que ele é presidente. Então estejam preparados para ser um pouco mais generalista quando vocês vão trabalhar numa cidade no interior. E agora, todo esse processo de empreendedorismo, nós estamos lançando na nossa mentoria que nós lançamos na semana passada, que é a mentoria de Arques. Dentro dessa mentoria nós vamos ensinar exatamente esses assuntos para você. Como conquistar mercados e viver da sua arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Então é exatamente esses os conteúdos que a gente quer. E não esqueçam, a inscrição acaba amanhã. Então vamos lá para o tema da nossa live. Então introduzindo com a situação que é trabalhar numa cidade interior. Agora quais são os 5 passos para entrar nesse mercado? 5 passos. Primeiro passo, que é o que a gente já falou. Conheça profundamente os comportamentos locais. Tem que conhecer como as pessoas vivem. Se é uma cidade mais ligada ao agronegócio, entenda como são os negócios das pessoas, de onde vem o dinheiro, se vem da fazenda, vem do soja, vem do gado, entenda isso e como é a maneira de viver. Eles vivem um pouco na fazenda, vivem na cidade, a família está na cidade, eles têm várias fazendas, então entenda essa dinâmica econômica da cidade e como o comércio se movimenta em volta disso. É um comércio mais de luxo, é um comércio mais simples, a parte de imobiliário é muito forte, então entenda essa dinâmica e os comportamentos, se eles vão a clubes, se eles não vão a clubes, se eles frequentam uma igreja ou se não. Então essa dinâmica é muito importante para quê? Para você também estar nesses locais, certo? Eu não gosto de clube. Numa cidade em que o clube é importante, você tem que fazer parte desse clube, você tem que entender a dinâmica. Oi, Fernanda! Fernanda já foi a nossa aluna no Acelera, bem-vinda aqui, Fernanda. A Rose Costa, também bem-vinda. Fernanda, tenho acompanhado você no Instagram, muito bom o seu trabalho. Vamos lá, então nós estamos aqui, Fernanda, falando dos 5 passos para entrar no mercado de arquitetura de cidades pequenas. Então, primeiro, conhecer profundamente os comportamentos locais e se apresentar nesses locais, na academia, na escola, estar presente nesses locais. Segundo, conhecer quem manda, né? Quem manda, quais são as autoridades, quais são as pessoas importantes, quais são os nossos contratantes. Então aí, o poder político, religioso, o policial, né, o comercial, nessas cidades, todos são autoridades, né? Na questão industrial, agrícola, quem são os maiores empresários, quais são as entidades, quem coordena essas entidades, quais são as diretorias das entidades, das escolas, dos clubes, dos hospitais. Então, tudo isso faz parte do processo de ingressar. Se lembra quando a gente falava da questão comercial? É importante muito saber onde nós estamos nos metendo. E saber onde nós estamos nos metendo é entender, muito importante, esse mercado. Fernando Brandão, como vai, meu guru? Esse aí é um cara fantástico, pessoal. É um dos poucos arquitetos que conquistou a China. Olha lá, Fernandão, bom ver você aqui. Estamos falando de empreendedorismo aqui. 5 passos de entrar numa cidade pequena. A gente está falando aqui de conhecer os comportamentos locais, conhecer todas as autoridades aqui e, principalmente, neutralizar a concorrência. Aí vai de Asbeia, aqui é uma dica de Asbeia, Fernando, que fez parte da Asbeia, né, e que é um grande amigo, foi muito bom aí, todas as vezes que nos encontramos, nos ajudou bastante no Congresso da Arquitetura da Felicidade. Um abração, Fernando. Mas aqui, a Asbeia foi criada para neutralizar qualquer tipo de concorrência. Eu já vi pessoas que entraram em uma cidade e foram neutralizadas, por quê? Pelos concorrentes locais, pelos arquitetos locais. Então,
entre dentro das entidades. Entre dentro das entidades dos colegas de engenheiros arquitetos, geralmente em cidades do interior tem associações de engenheiros arquitetos, ou tem um departamento do IAB, uma sucursal do IAB. Entre nas áreas de ensino, entre em alguma faculdade de arquitetura, mas conheça os parceiros locais, faça parcerias, faça alguma atividade que coloque você dentro desse meio, não fique de fora. Se você entrar numa cidade e tentar concorrer e não fizer uma relação com os arquitetos, certamente você vai ter problema, né? Então, por favor, faça isso. A Asbeia de São Paulo foi criada exatamente nesse sentido. Existia toda uma competição entre os grandes escritórios e eles chegaram à conclusão seguinte: era melhor se unir, e hoje todos eles são excelentes amigos. E na Asbeia nós fazemos amigos. Isso é muito importante, ter um relacionamento com os colegas, e aí neutraliza a fofoca, neutraliza aquele tipo de anticorpo que pode acontecer para você. Se você entrar numa cidade e tenta competir diretamente, certamente as pessoas não vão ficar inertes, não vão ficar paradas, elas vão realmente criar um problema para você. E como eles são locais, certamente vão criar mais problemas para você. Aqui a gente fala a verdade, viu, Fernando? Aqui a gente ensina a vida como ela é. E ela é dura, ela é dura. Eu já vi concorrentes grandes tentarem entrar em São Paulo e eles foram neutralizados exatamente por esse tipo de trabalho, né? Concorrência é concorrência. De fazer, ele não sabe, ou ele é de fora, e essa coisa que faz a pessoa não entrar no local. Então a gente está falando verdade. Olá, Laura, tudo bem? Rafael, Pimentel, bem-vindos à nossa live. Hoje nós estamos falando de como entrar numa cidade interior. E a cidade interior tem essa coisa, todo mundo se conhece, todo mundo faz fofoca, todo mundo sabe da vida do outro, e a gente tem que entender essa dinâmica. Eu morei em cidade do interior e sei como é que é. Então tem que entrar com força, tem que ter uma boa vontade de se relacionar com as pessoas do local. Quarto passo, identificar o nicho. O que é o seu nicho dentro da cidade? O que eu vou trabalhar? O que eu não vou criar problema, ou eu vou criar uma sociedade, uma parceria com o líder dessa área? Se é da área residencial, quais são os principais clientes, quem é que contrata, saber quais são os concorrentes da minha área e também conhecer os fornecedores, né? Para fazer parcerias estratégicas que vão ajudar você a conhecer cada vez mais como é que se trabalha na cidade. Não adianta entrar numa cidade, querer fazer obra e não conhecer os empreiteiros, não conhecer os fornecedores, não conhecer os pares, o ecossistema da cidade. Então, tem que identificar todos os componentes desse ecossistema que você pretende entrar. E lembre-se, numa cidade, se você vem de uma cidade maior, uma cidade mais importante, certamente você é novidade. E você tem o que dar. Você vem de fora e tem como fazer um curso, fazer palestras, ajudar a cidade a erguer, melhorar a qualidade dentro da sua cidade. E o quinto ponto muito importante para você entrar numa cidade: faça barulho só depois disso. Não entre numa cidade sem pedir licença, né? Nas cidades do interior, sempre a gente tem que pedir a bênção para o padre, tem que pedir as bênçãos de quem manda, e também não pode sair chegar chegando, como se faz nas cidades grandes. Na cidade grande, alardeia, vai, pega o mercado e seja o que Deus quiser. Numa cidade pequena tem que ter respeito. Entre com respeito, entre cumprimentando todos, entre se relacionando com todos e, principalmente, faça barulho, sim, mas só depois que você souber onde está pisando, porque senão esse barulho pode ser um grande contragolpe para você entrar no mercado. E aí, depois disso, você pode oferecer trabalhos para a igreja, trabalhos voluntários, sociais para a prefeitura, para clubes, né? E assim, aparecer na cidade como alguém que veio de fora, mas está completamente interessado em ajudar essa cidade, ajudar que a cidade cresça, ajudar que a cidade tenha algo de melhor. E os arquitetos têm essa possibilidade de oferecer para a cidade algo de bom. Mas só faça isso depois de conhecer muito bem onde você está pisando. E para você que
quer acertar dessa arquitetura, você precisa escrever até amanhã, então, na nossa mentoria de Arques. Eu concentrei 38 anos de experiência em 3 meses, eu criei essa mentoria para ensinar o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei na minha carreira. Nós vamos ter 2 encontros por semana ao vivo e online comigo, né? Uma de conteúdo, outro de tira dúvida, e a gente vai aprender muitos temas bacanas, como desbloquear a carreira de sucesso, como escolher um nicho, como fazer um mapa da sua trajetória, como não cair nas armadilhas da profissão. Essa primeira fase é a questão pessoal, nós vamos trabalhar na questão de desbloqueio pessoal. No segundo módulo, nós vamos trabalhar muito a questão da gestão do negócio, que seria a administração, desmistificando finanças, os métodos ágeis, como ser mais produtivo e como lidar com pessoas, um grande problema entre arquitetos. E no módulo final, claro que a gente vai falar de vendas, né? Módulo final a gente vai falar como chegar até os clientes, como fazer para que os melhores clientes cheguem até você com marketing digital, como fazer vendas e como negociar. Então, é um curso completo para quem quer iniciar uma carreira de empreendedorismo dentro da arquitetura. Além disso, nós vamos fazer o desafio 90 dias, que é um desafio em que nós vamos fazer com que você, né, mesmo que esteja começando do zero, faça uma assinatura, um nível de contrato, de assinatura de contratos de R$10 mil em 90 dias. Isso mesmo. Você do zero fazer R$10 mil em novos contratos em 3 meses. E essa garantia é total, porque se você não alcançar, nós vamos dar uma mentoria pessoal a você e vamos dar mais 90 dias para chegar nesse valor. E se você mesmo assim não chegar, nós devolvemos seu dinheiro de volta, mais R$500. Então não tem como não ter garantia maior que essa, porque a gente confia na nossa mentoria e no nosso processo. Tá? E depois de tudo isso, de todos esses 12 módulos, desses 90 dias, nós vamos fazer um bônus, que é o The Arques Day. O que é o The Arques Day? O The Arques Day é um dia inteiro em que nós vamos pegar os 12 itens que nós ensinamos durante esses 3 meses e nós vamos fazer uma recapitulação. E ainda trazendo mais informações que foram adquiridas durante esse tempo. Então vai ser como um sumário, um fechamento desse todo o processo para que vocês realmente fixem todo esse conhecimento de Arques Day. E a garantia é bem diferente do que outros cursos, que dão 7 dias, nós estamos dando 30 dias de garantia. Você entra dentro do curso e tem 30 dias para desistir e nós devolvemos todo o seu dinheiro. Tá? O custo do curso é 12 vezes de 297, mas no feriadão da Páscoa, a Jerusa tá dando um desconto fantástico para vocês. Aproveitem que ela tá de coração mole. Ela vai colocar aqui o telefone, o WhatsApp dela. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses preços, o programa, a forma, horários da mentoria, por favor, entre em contato com a Jerusa, que ela vai botar o WhatsApp aí e vocês vão poder, até amanhã, fazer a inscrição, tirando as dúvidas todas com ela. Então amanhã encerram-se as inscrições, as vagas são limitadas, a Jerusa colocou aí o WhatsApp, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí para a Jerusa. Amanhã nós temos live também, 11 da manhã, 4 lições para ser um arquiteto valorizado. Então, como fazer para você ser valorizado na carreira, né? A minha diretora Jerusa, então, aqui está pronta para atender vocês e poder tirar qualquer dúvida dessa mentoria. Vai ter muito bacana, ela começa segunda-feira que vem, certo? Daqui a uma semana, e vocês vão ter todo esse conteúdo desses 38 anos que eu tenho prontos e organizados para fazer esse desafio 90 dias e fazer os seus primeiros negócios. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amanhã, 11 horas, nós voltamos. E, por favor, quem é do interior, não deixe de fazer a mentoria, porque nós sabemos como entrar nessas cidades. Valeu, até mais, boa noite, bom descanso e até amanhã, 11 horas e 19 horas. Amanhã, final de inscrição do The Arques. Valeu, tchau, tchau!